Boa noite. Paz seja com todos, amém? Pegue aí a tua Bíblia e abra no livro de Gálatas, aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas fica logo depois de Coríntios, bem? E antes de Efésios. Gálatas. Gálatas 5. Glórias a Deus. Gálatas 5, a partir do versículo 1, leremos até o versículo 7. Todos acharam? Amém? Leiamos então. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corris bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Até aqui. Senhor, está a tua palavra. Te peço que nessa noite venhamos a ser esclarecidos, ó Deus, para que aprendamos a tua vontade a respeito deste assunto e possamos ser melhores crentes, melhores homens e mulheres. Proporcione, Senhor, através da tua palavra, do esclarecimento das tuas verdades, mas essa bênção em nossas vidas é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Louvado seja o nosso Senhor. Palavra de Deus para as nossas vidas, a respeito de algo que se torna cada dia mais importante, que seja mencionado nos púlpitos das igrejas, algo que, vez por outra, toma lugar da graça de Deus, alguns pensamentos que são lançados por pessoas que estão na mídia, pessoas carismáticas, que aparecem de vez em quando lançando uma nova mensagem, uma nova ideia. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele percebeu que aquela igreja estava vivendo um ataque de mentirosos, de pessoas que vivem para se dar bem em cima de outras pessoas. Parece até nos dias de hoje, né? Parece que Paulo está escrevendo isso para a igreja atual. Paulo está tratando com a igreja sobre alguma coisa que estava acontecendo naquela época. E eu quero que vou contar um pouco da história para que você entenda o enredo do que Paulo estava dizendo. Paulo exerceu seu ministério apostólico
numa época em que a igreja estava sendo perseguida. O próprio apóstolo Paulo antes era perseguidor. E ele havia saído para missões, depois que o Senhor o encontrou no caminho, derrubou ele do cavalo e perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sou eu, Jesus. Esse Paulo passou 13 anos andando com Barnabé e aprendeu a vida cristã. Desapareceu, 13 anos sumido, aprendendo sobre palavras de Deus. Paulo então reaparece, começa a pregar o evangelho, sai em viagens missionárias, e uma das suas muitas missões, ele então planta uma igreja num lugar chamado Galácia, e onde nasce então a igreja dos Gálatas, e é o livro que estamos lendo. Paulo então começa a receber cartas dos irmãos da igreja da Galácia, contando que por ali chegaram alguns judeus que queriam fazer parte da igreja, mas trazendo todo o peso das leis de Moisés, da época que o povo estava lá no deserto, daquele povo que entrou em Canaã e recebeu as mensagens ali e ficaram vivendo sob a lei. Esse mesmo povo não entendia que a igreja que estava ali naquele momento, a igreja da Galácia, era uma igreja que havia recebido a palavra do Senhor Jesus, que falava de graça, falava de renovo, falava, graça é um presente, é um favor que não merecemos receber, mas que recebemos porque aquele que deu nos ama de uma maneira muito grande. E então a palavra é dada àquele povo, àquela igreja, um renovo, uma palavra para que aquele povo fosse liberto de uma vez por todas pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, que havia morrido na cruz, no momento em que ele morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se abriu, se rasgou. Era um véu muito espesso, de uma malha muito grossa, e eram 2 véus, da distância de 45 centímetros um do outro. A função de 2 véus era de impedir totalmente que qualquer coisa pudesse ser vista lá do lado de dentro. Por mais grossa que fosse a malha daquele véu, com uma luz lá dentro, talvez alguém pudesse ver a silhueta de alguém caminhando lá dentro. Então eram 2 véus, de uma malha muito grossa, feita de um tecido feito de lã de carneiro, com 27 metros de altura. Esses 2 véus eram muito eficientes para separar qualquer visão do Santo dos Santos das pessoas que estavam aqui fora. Quando Jesus morre, essa separação que o homem tinha do seu Senhor é rasgada. A Bíblia diz que ela se rasgou de alto a baixo. Então, o Santo dos Santos se descortinou para todos, fazendo com que nós, a partir daquele momento, todos nós, que recebemos a Jesus como Senhor das nossas vidas, possamos então ter uma abertura para Deus. Hoje você não tem que vir à igreja e me procurar: pastor, ora por mim, para que a minha causa seja resolvida. Você pode fazer isso se quiser. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas hoje você tem uma abertura para com Deus, que se você dobrar o seu joelho lá na sua casa: Pai, eu preciso da sua ajuda, Deus te ouvirá. Amém? E havia se intrometido algumas pessoas na igreja, nessa história que nós lemos, que começavam a colocar algumas leis que não deveriam mais vigorar naquela época, dizendo que se o povo não fizesse isso ou aquilo, não observasse algumas leis que deveriam ser obedecidas na época de Moisés, eles não seriam crentes de verdade. E aí então instituíram algumas coisas que eram obrigatórias na igreja.
coisas que eram obrigatórias para que aquelas pessoas pudessem ser recebidas e respeitadas como crentes de verdade. E Paulo, quando então lê a correspondência de alguém que relatou que isso estava acontecendo na igreja, Paulo então escreve uma carta de volta, e é essa carta que nós lemos, a carta endereçada aos Gálatas. E ele começa a colocar algumas, como fosse na linguagem de hoje, Paulo começa a colocar alguns pingos nos is, começa a colocar algumas vírgulas na frase. E Paulo começa então a dar a direção correta para o coração daquele povo. Olha o que ele vai dizer. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. A palavra jugo, irmãos, quer dizer ensino. Jugo aqui não se confunda, por favor, o jugo com fardo. Fardo é um peso, é algo que se põe nas costas e se pretende carregar para algum lugar. Isso é fardo. Jugo é ensinamento. Então Paulo diz, olha, não se conforme com o ensinamento que venha te escravizar. Até nos dias de hoje, muitas pessoas acham que para serem crentes de verdade mesmo, precisam praticar aquele negócio, precisam falar aquela língua, precisam subir aquele monte. Não pode ser qualquer monte, tem que ser aquele. Tem que ser aquele monte o mais famoso de todos, onde graveto acende. Tem que ser aquele. Se você nunca subir aquele monte onde tem graveto aceso, você é um crente de meia pataca, você está fora. Você não é crente coisa nenhuma. Isso é jugo de escravidão. A graça nos liberta de tudo isso. Você quer ser um crente de verdade? Quem quer ser um crente de verdade? Fale a verdade. Seja sincero nos seus relacionamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas. Separe um tempo que não seja sobra para Deus. Dedique-se a um relacionamento com Ele. Pessoas acham que vão agradar a Deus, e eu me faço repetir às vezes, de propósito, porque eu preciso que essa igreja entenda isso. Muitas pessoas acham que o melhor que podem oferecer para Deus é uma nota de 100 dentro de um envelope. Redondo engano. Redondo engano. Não, eu estou juntando uma barra de ouro para ofertar na igreja, pastor. Legal, a tua barra de ouro pode até comprar uma coisa bacana para a igreja, mas isso não expressa um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Porque o que seria de nós que não temos barras de ouro para dar? O que seria daquela pessoa que ganha um salário mínimo e não pode colocar uma nota de 100 no envelope? Ela seria menos crente, menos amada por Deus, menos abençoada? Que evangelho é esse, irmãos? O Senhor valoriza relacionamentos. O Senhor ouve a tua oração quando você ora baixinho, lá na tua cama, às vezes com uma lágrima no olho, porque ninguém quer te ouvir, e você fala, Senhor, se o Senhor não me ouvir, o que será de mim? Porque ninguém mais quer me ouvir, então eu falo contigo, Senhor. Deus ama essas orações. Deus se apresenta e diz, olha, eu estou aqui, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus, eu vim para falar contigo. A graça veio para nos libertar, irmãos. A religiosidade tenta nos aprisionar. Homens santos, com títulos, com anéis, com mensagens miraculosas, com promessas de que Deus fará isso ou aquilo, em um momento ou outro, para te manter aprisionado, pertinho do pé dele, dizem, olha, se você não fizer isto ou aquilo, você está perdido, vai perder a sua salvação.
como se salvação pudesse ser tomada por alguém que não tem condição de dá-la. Sabe quem é que pode tratar com a tua eternidade? Sabe quem é que pode mexer com a tua eternidade? Aquele que te chamou antes da fundação do mundo. Ele, se quiser te lançar no inferno, você está perdido. A Bíblia diz assim: não tema a homem algum, tema a Deus, porque além de matar um homem, tem o poder de lançá-lo no inferno. Tema a Ele. Deus, todavia, não quer apenas ser temido, Ele quer ser amado, irmãos. Amado como Pai, amado como Deus. Ele quer que tenhamos consideração pelo que Ele pensa. Muitas pessoas estão para fazer uma bobagem qualquer, fazem assim. Não tem ninguém olhando, então vou fazer. Esquece de fazer assim. Porque lá no céu há alguém que tudo vê, a todo tempo. Não há uma folha seca que caia sem que ele esteja percebendo ou que ele não autorize. Por isso que nessa noite o Senhor vem nos trazer essa palavra de libertação. Seja livre. Mas olha, liberdade traz responsabilidade. Uma outra dádiva de Deus que traz responsabilidade é quando a tua vida começa a prosperar. Você sabia disso? Que a tua prosperidade traz responsabilidade. O Senhor da semente é o quê? O Senhor da semente é o que semeia. Se você tem semeado, creia numa coisa: nunca vai faltar semente no seu alforje. Nunca vai faltar. Porque Deus coloca mais sementes ali. Se você é uma pessoa que aprendeu a abençoar, você sempre terá bênçãos a dar. Entenda que para que você tenha para dar, a bênção também precisa ser uma evidência na sua vida. Então seja sincero com Deus. Saia daqui nessa noite pensando sobre isso. Eu tenho sido sincero com Deus. Como é que eu tenho me relacionado com Deus? Eu tenho me relacionado com Deus fazendo aquela subida daquele monte extraordinário que todo mundo vai e que, se eu não for, parece até a peregrinação a Meca. O crente fala assim: não, aqueles fugiu agora a palavra, aqueles islamitas, eles são uns bobos, porque eles vão para a cidade de Meca e tem uma pedra quadrada lá e ficam rodeando aquela pedra e põem a mão naquela pedra e a pedra está preta, de tanto pecado que alguém botou a mão ali e ela ficou preta. E o crente fala assim: é tudo bobo. E você, que elegeu um monte, que se não for para esse monte uma vez por mês, você fica com dó no coração achando que Deus não te ama mais. Será que o monte virou Meca? Ô querido, deixa de bobagem. Quanto tempo faz que você não faz aquela oração em que você falou: Senhor, eu vou falar sério com o Senhor, hoje eu não vou mentir. Senhor, eu pequei nisso, pequei naquilo outro. Senhor, eu pensei naquilo que eu não deveria pensar, olhei para onde não devia, fiz acordo com quem não devia, falei mal de alguém. Senhor, eu falei mal de alguém. Sabe o que é pior, Senhor? Não vou nem dar desculpa, porque para o Senhor não adianta. Eu quis falar. Senhor, tem misericórdia de mim. Me faça melhor. Davi vai falar assim: olha, enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos secaram. Todo crente que esconde pecados, os ossos secam. A vida seca. A alegria vai embora. Fica desconfiado. Se esquece de que Deus é um Deus amoroso, dadivoso, é pai, é amigo, e que fica um tempão esperando para que você apareça na casa dele de uma maneira sincera. Pai, vim aqui hoje, mas não é para ficar com essa cara deslavada mentindo para o Senhor que está tudo bem. Se o Filho vos libertar, meu irmão, seja livre, mas seja livre da tua própria humanidade. Os nossos maiores inimigos são a cobiça dos nossos olhos, a cobiça da nossa carne e a soberba da vida. São os nossos maiores inimigos. O diabo não pega você porque você é nascido de Deus, o diabo não te toca.
O diabo não tem liberdade para te tocar. Ele só vai tocar na tua família, porque se você não tomar posição de oração, se você andar corretamente com Deus, se você se ocupar das coisas de Deus, a bênção do Senhor virá e te alcançará, porque é promessa de Deus. Então, nessa noite, comece a fazer uma reflexão, como você tem andado. Saia daqui hoje, sem tanta pressa de ligar a televisão para ver Babilônia. Saia daqui hoje, vai para o teu cantinho de oração e falar: Senhor, é verdade, eu preciso pensar a respeito de como tenho caminhado. Eu tenho clamado e não tenho recebido, porque às vezes peço mal para gastar em deleites. Vamos fazer um negócio, Senhor? Eu, como não sei de coisa nenhuma, e o Senhor é o cabeça da igreja, portanto, eu sou a igreja, então o Senhor é o meu cabeça, e se é o meu cabeça, pensa por mim. Vamos fazer um negócio? O Senhor manda e eu obedeço. Revela-te a mim, porque eu vou ler a palavra. Fala comigo. Evangelho, irmãos, é uma coisa muito simples e muito libertadora. Toda vez que você tenta dourar a pílula para transformar o evangelho mais bacana, mais vistoso, na verdade você está transtornando o evangelho. Voltando ao texto. Versículo 2, capítulo 5, versículo 2 de Gálatas. Olha só, uma exclamação. Imagine Paulo falando agora de voz impostada, veemente. Escutai, é uma exclamação. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Sabe o que é circuncisão, não é? É fazer um pacto com a lei. É abraçar a lei como sendo o princípio do teu cristianismo. E lei e cristianismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. O que te faz um cristão de verdade é entender que de uma vez por todas, um único inocente morreu pelo teu pecado. Abrace a tua salvação e ande dignamente com ela. Viva de maneira ordeira, cuidando da sua própria vida, trabalhando com as próprias mãos, pagando as próprias contas, vivendo de maneira sensata. Se você tiver amigos, seja um bom amigo. Se você tiver familiares com os quais vive, seja respeitoso, honre aqueles que convivem com você. Preste atenção naqueles que dependam da sua ajuda. Seja crente de verdade. Saia daqui nessa noite simplificando aquilo que está no teu coração. Pare de pintar a pílula de dourado. Pare de querer se relacionar com Deus através de mandamentos de homens. Se o Filho te libertou, então seja livre. Quem é que anda querendo te escravizar? Que mensagens são essas que você às vezes adquire num DVD que diz: se você não for a sua Meca, não for aquele monte extraordinário, não aparecer 21 dias com fome, aqui você chama às vezes de jejum. E quantas vezes a pessoa fala que está fazendo o tal do jejum de Daniel e não deixa de falar mal dos outros, não deixa de falar mal do pastor, não deixa de falar mal da igreja, não deixa de se envolver em negócios errados, não muda de vida, mas está com fome, de tal horário a tal horário, e acha que isso agrada a Deus. Em Isaías 58, você encontra Deus chateado com os crentes. Chateado, a palavra é essa. Deus chama o profeta e fala: Isaías, fala para esse povo o seguinte: eles passam um dia com fome, fazem jejum, fazem cara de espirituais, mas não muda. Eles não libertam os escravos dele, porque eles são muito bons, são muito santos, mas têm escravos. Eles são muito bacanas, mas não cuidam de um órfão. Os órfãos, são cachorros, eles não ligam, são endinheirados, mas não cuidam de ninguém. Tem muitas viúvas por ali, por perto deles, mas eles não cuidam de uma delas. Isaías faz o seguinte: vai lá e fala para esses homens,
para eles pararem de ficar com fome e comecem a libertar os cativos, comecem a cuidar dos órfãos e das viúvas, e antes que eles clamem, eu vou responder. Que interessante isso, né? Como isso contradiz as teorias que andam por aí, como isso contradiz. Sabe o que Deus tem querido de nós? Que a gente pare de bobagem, que a gente deixe esse evangelho hipócrita que muitos têm querido viver, e comecemos a nos relacionar com Deus como filhos que amam seu Pai e que se chegam diante dele com reverência. Pai, olha só, eu sou vacilão mesmo, como o filho pródigo. Olha, Pai, eu sei que gastei a minha herança, eu sei que fiz bobagem, eu quero ficar perto do Senhor, eu quero ser trabalhador, não quero nem ser chamado de filho, eu quero ser trabalhador, Pai, porque eu sei que é aqui, até o teu trabalhador mais simples come, veste e dorme em um lugar decente. Eu quero pelo menos isso para a minha vida. E o pai disse, não, filho é filho, eu vou te tratar como filho. Sabe o que Deus nos diz nessa noite? Quando nós reconhecemos que erramos, que agimos inconvenientemente, que a fé que temos às vezes é uma fé mal pensada, quando pararmos de oferecer a Deus cultos que não são racionais, mas puramente sentimentais e religiosos, quando a gente começar a abandonar a religião e o sentimentalismo e começarmos a apresentar a Deus um culto santo e agradável, racional, sabe o que vai acontecer conosco? Poderemos até chegar, Senhor, olha, me trate como apenas um servo. Eu quero comer a migalha que cai da tua mesa. E Deus vai falar, não, está aqui um anel de autoridade, está aqui vestes novas de alegria, está aqui bênção sobre a tua vida, está aqui honra. Sabe o que é isso? Todo aquele que se apresenta diante de Deus com sinceridade, Deus muda a sorte. Você quer que a sua sorte seja mudada? Você quer que as suas orações voltem a ser ouvidas? Porque creia, meu irmão, tem muito crente que está 20 anos na igreja, e desses 20 anos, 19 anos, Deus não ouve a oração dessa pessoa. Porque são religiosos, são arrogantes, são atrevidos, são cínicos, são equivocados. Se acham donos da verdade, donos da santidade plena do fogo perdido de Israel, buscadores do fogo perdido. Tolos. O que Deus requer de nós todos os dias é que nós reconheçamos a nossa dificuldade de entender o amor dele. Todo dia. Todo dia temos motivos para ir para um lugarzinho chamado cantinho de oração. Cantinho de falar com Deus. O meu lugarzinho separado, o meu jardim secreto. Lugar onde chego e falo, Pai, errei de novo. Eu sei que falei isso ontem. Pior de tudo, eu sei que falei isso anteontem. Pai, eu quero começar essa oração dizendo, dei mole de novo, errei de novo. Aquilo que ontem falei que não faria mais, fiz hoje de novo. Numa boa, Pai, me aceita pelo menos como um servo. E Pai vai falar, não, filho, não, filho, não. Eu ainda te amo como um pai ama um filho. Eu ainda tenho bênçãos para você. Quando nós deixarmos a nossa realidade se tornar uma realidade de véu aberto, de reconhecimento de que, uma vez por todas, um justo morreu pela nossa injustiça. E quando Deus Pai olha para nós, já não vê a nossa injustiça, mas não vê mais a nossa injustiça, mas vê a justiça do primeiro filho, do unigênito, que morreu por nós, e o sangue dele nos cobriu, nos limpa. Deixa eu tentar te mostrar como isso funciona diante de Deus. Voltamos ao Éden, lá no início de tudo. Eva peca. Adão
peca. No momento que ambos pecam, uma vestimenta de santidade sai da vida deles. Uma santidade que cobria o seu corpo se desvanece. E olhem então um para o outro e percebem pela primeira vez que, uma vez que não há aquela vestidura de santidade, agora um percebe a nudez do outro e se envergonham. Ele tira eles daquele lugar para que pudesse trabalhar em sua... O pecado deles alcançou de salvar a todos nós, então nos tirou do lugar onde seríamos eternamente pecadores, nos resgata, nós retornamos para Ele humildemente, reconciliados pelo Cristo. E então Ele agora nos aceita novamente. E a promessa que temos é que um dia Ele nos aquele jardim maravilhoso chamado Éden, paraíso. Quando eles pecam, aquela aura de santidade sai deles, então o que fica é a nudez, a vergonha. Quando Jesus morre, o Cordeiro de Deus morre, o sangue dele, que é puro, cobre a nossa vida novamente. Deus, quando olha do céu, já não te vê nu, Ele te vê santificado, justificado pelo sangue de um inocente, que agora cobre a tua nudez. Lá no Éden, quando eles estavam envergonhados por estarem nus, Deus mata um animal e dá para eles uma roupa de um animal inocente. Quando Deus olhava para Adão e olhava para Eva, via a pele de um animal inocente. Então Deus não tinha problemas com eles, porque eles estavam cobertos pela inocência de um animal que morreu sem motivo algum. Depois daquilo, todo homem que quisesse ser livre do pecado precisava se cobrir do sangue da inocência de um ser que não havia pecado. Então matava-se um animal e o sangue daquele animal cobria o pecado do homem. Cristo falou: vou acabar com isso, vou cobri-los de uma vez por todas com o meu sangue. Você hoje está aqui ouvindo esta palavra de libertação para a tua vida, porque Deus te cobriu com o sangue do seu Filho, que foi esmiuçado. Aquele filme que muitos de vocês assistiram, falando da paixão de Cristo, aquele que escandalizou a muitos, quando viram o Cristo todo retalhado de chicotadas, os historiadores chegaram a uma conclusão de que aquilo ali ainda não é a realidade. O que aconteceu com Jesus foi muito pior. O historiador que fez aquele filme tentou mostrar o máximo que a narrativa bíblica pôde apontar. Então ele tentou fazer o seu melhor, mas ainda foi pior do que aquele filme mostra. Então, se o Filho te libertou, meu irmão, minha irmã, seja livre. Mas não seja livre do irmão que te persegue, seja livre de você mesmo. Seja livre da tua mania, seja livre da tua língua que não consegue parar dentro da boca, seja livre do teu olho que é maligno e que, portanto, você só vê coisa ruim. Seja livre desse coração que não quer mudar em muitas coisas. Seja livre. Deixe o sangue de Cristo tapar logo essa vergonha toda de uma vez e vai ser feliz com Deus. Haverá um dia em que muitos se apresentarão diante do trono de Deus e falarão: Deus, mas eu era dizimista fiel, Senhor. Eu era frequentador assíduo do monte Horebe. Senhor, eu era frequentador ativo de todas as matas que tinham o graveto aceso. Eu conhecia todos. Eu sabia falar todas as línguas espirituais. Eu sabia, Senhor, pular em cada pé, sabia pular de mão no chão, eu sabia fazer de tudo isso, Senhor. Eu fazia tudo, eu era fera.
profetizava milhões de coisas. E Deus vai falar assim: mas eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Quem é você? Sabe quem são essas pessoas? Pessoas que ficaram durante todas as suas vidas sentados em um banco de igreja, brincando de religiosos. Que nunca quiseram fazer uma oração reconhecendo verdadeiramente toda a sua podridão, todo o seu mau cheiro, tapado por bons e caros perfumes. Deixa Deus te limpar nessa noite. Não espere a ceia chegar para você fazer uma reflexão. Isso é uma maneira de viver diária. Olhe para dentro de você hoje. Faça como o salmista e diga: Senhor, vê se em mim caminho mal, me mostra para que eu mude. Senhor, aquilo que eu não tenho condição de mudar sozinho, vamos fazer um negócio? Vem com o poder do teu Santo Espírito e arranca de mim, porque tu tens poder para isso, e eu te entrego a minha vida. Faça como quiseres, só não te esqueças de mim e não risque o meu nome do teu livro. Seja livre nessa noite. O apóstolo Paulo diz que, pela fé, aguardamos mediante o Espírito de Deus, a justiça pela qual tanto esperamos. É pelo Espírito de Deus. Sabe quem é que nesse momento está varrendo a tua memória, tocando em setores da tua vida que já estava há muito tempo sem ser tocadas? Esse é aquele que mora lá dentro, que mora num lugar tão profundo da tua alma, que consegue discernir entre pensamentos, consegue dividir juntas e medulas. Ele que mora dentro da tua alma, que conhece cada suspiro seu, cada verdade, cada mentira, cada afirmação tua. Ele que conhece de onde vem esse teu olhar. Ele que conhece cada palavra da tua língua, sendo boa ou má. Ele que nessa noite fala ao teu coração dizendo: olha, desejo que você mude. Eu desejo ser conhecido de você e desejo te conhecer. Eu não quero chegar naquele dia e dizer que não te conheço. Muito embora você fale tantas línguas, muito embora você ponha a mão na cabeça de alguém e o paralítico ande. Afinal, o que faz um paralítico andar não é o meu título de apóstolo, de bispo, de pastor, ou qualquer anel que eu tenha de ouro no dedo. O que faz o paralítico andar não é a unção que está dentro do vaso, é o nome de Jesus que tem poder sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, veja. Em nome de Jesus, sai demônio. Em nome de Jesus, aconteça isso ou aconteça aquilo. O nome de Jesus é tão poderoso que até na boca de alguém que Deus não conhece, ainda é poderoso e ainda faz milagres. Por isso muitos dirão: Senhor, mas em teu nome profetizei. Senhor, em teu nome realizei milagres. Mas eu não te conheço. Mas como é que pode isso, pastor? Pode, que o nome de Jesus é tão poderoso que a simples menção do nome dele, todo o inferno se submete. Mas eu creio que nessa noite, essa palavra que Deus trouxe ao nosso coração é para nos abrir os olhos, para que não sejamos mega espirituais, pessoas que têm tantos dons e sejam profundos desconhecidos do Pai. Que você olhe para dentro da sua vida agora e veja se a fé que você tem é uma fé verdadeira ou se é puro cinismo. Sabe quem é o cínico? Cínico é aquele que sabe o preço de cada coisa, mas não reconhece o valor de nenhuma delas. Saber que Jesus morreu numa cruz, que doeu a beça, que ele sofreu muito, que ele chorou lágrima de sangue, saber o preço não é difícil. Saber que a tua salvação custou preço de sangue não é difícil. A nossa imaginação consegue chegar lá.
Agora, não reconhecer o valor disso é o pecado que muitos de nós temos cometido. E queira Deus que nessa noite muitos de nós tenhamos força de vontade, presença do Espírito de Deus, para mudarmos isso na nossa vida de uma vez por todas. Eu oro a Deus para que nessa igreja tenhamos pouquíssimos religiosos, pouquíssimos. Pessoas que às vezes sejam simples, que nem sempre tenham seus grandes carrões ou que possam vestir um terno Armani, mas que sejam pessoas que quando fecham seus olhos e dizem: Pai, eu vim te ver, o Pai também brade do céu: ô meu filho amado, ô minha filha amada, como eu gosto da tua presença, como eu gosto de ouvir a tua voz, como eu gosto quando você reconhece quem eu sou na tua vida, como eu gosto pelo que você vem me buscar. Eu gosto que você venha me dizer que eu sou o melhor na tua vida, não só pelo que eu te dou, mas pelo que eu represento em tua vida. Sejam livres nessa noite. Pega a tua religiosidade, faz uma bolinha dela, aprenda a dar um belo de um bico e joga para longe. Traga simplicidade para o teu evangelho, traga simplicidade para a tua fé. O melhor momento, o ápice da tua fé, preste bem atenção nisso. O momento mais brilhante da tua vida de relacionamento com Deus é quando você dobra o teu joelho no cantinho da tua cama, quando ninguém está vendo. Abre a sua boca e reconhece Deus na tua vida. Esse é o momento mais brilhante da tua história. Fazendo isso, diz a palavra de Deus, antes que você fale, eu já virei e abençoarei a tua vida. Até a meia-noite brilhará mais que o sol do meio-dia. Seja verdadeiro diante do Senhor. Seja sincero. Viva uma fé tirando toda a hipocrisia. Varre isso da tua vida, meu irmão. Seja simples. Seja verdadeiro. Seja transparente. Tira toda a vaidade do teu coração. Tira todo o título da tua cabeça. Deus não tem compromisso com gente que tem Bíblia grande. Deus não tem compromisso com homens de milhares de títulos. Deus não tem compromisso com a ascensão humana. Deus não tem compromisso com a tua intelectualidade, com aquilo que você sabe ou deixa de saber. Deus quer saber se você o ama e o respeita e vive para a verdade com Ele. Se você viver dessa forma, você vai perceber que não vai ter falta de coisa nenhuma, porque Ele será o provedor da tua vida. E um dia, o Senhor olhará do céu e dará ordem a algum anjo, dos milhões que Ele possui lá, e dirá: vá buscar meu filho, vá buscar minha filha, traga para junto de mim, traga para o lugar de delícias, traga para o paraíso, porque tem sido sincero na minha presença, porque tem sido verdadeiro em todos os seus caminhos. Que Deus possa nessa noite tratar com essa verdade em tua vida. Que Deus possa nessa noite mostrar com clareza que na igreja de Gálatas havia muita gente se equivocando quanto à fé, mas aquilo não foi uma prerrogativa só deles, aquilo não foi uma realidade só naquele tempo, isso é uma realidade nos nossos dias hoje também. Há muitos de nós, inclusive talvez você, inclusive eu, em algum momento das nossas vidas a gente acha que está abafando no mundo espiritual, acha que está abafando diante de Deus. Estamos tão distantes, porque fazemos coisas para orgulho. Até a nossa santidade se torna iniquidade, porque é carregada de soberba, de orgulho, de negligência, de bobagens. Perceba sempre uma coisa: aquele que olha lá de cima te vê com um raio-x, te vê de forma transparente. Então vou te dar um conselho: seja verdadeiro diante dele. Se fez bobagem, Senhor, fiz bobagem, de novo.
Senhor, falei que não faria, mas fiz. Sabe o que a palavra diz? Se fiz, filhos, não pequeis. Mas se pecar, tendes no céu um advogado. Ele ainda não é juiz, ele não foi promovido ainda. Ele, por enquanto, está julgando a tua causa. Não espere que ele se torne juiz para você querer ter assunto com ele, porque aí não vai ser boa coisa. Mas saia daqui nessa noite reconhecendo vida, reconhecendo Deus na tua caminhada. Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vê se tem algum caminho que eu estou andando, Senhor, que esteja meio torto, e fala, eu vou tirar o meu pé dali. Senhor, aquela amizade, se não for de Ti, me fala, não vai mais ser meu amigo, não vai mais ser minha amiga. Senhor, aquele negócio que eu entrei, fala, Senhor, se o Senhor não quiser que eu esteja ali, numa boa, eu posso estar ganhando o melhor dinheiro do mundo, eu vou abandonar, porque eu sabe o que eu quero, Senhor? Eu quero ser Teu amigo, eu quero que o Senhor seja meu amigo. O que seria de mim se o Senhor tirasse por um minuto os seus olhos de sobre mim? Então o que importa é o que o Senhor quer, o que importa é o que o Senhor acha, porque eu sei que o Teu desejo para mim é sempre bom, perfeito e agradável. Amém? Amém?